O ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais, o senhor Arthur Lira, que tem muita influência ainda dentro do Congresso Nacional, tem muita influência dentro do próprio Partido Progressistas, partido que ele faz parte, após a passada de faca que a ministra Gleisi Hoffmann, começou a promover ali, ela recebeu uma ligação do Arthur Lira que falou: Gleisi, dá uma segurada aí, vamos dialogar. Tem pessoas aqui do campo do Centrão que ainda querem ali dialogar. Então a gente queria repactuar. Isso é importante dizer porque muita gente, inclusive de veículos do campo da esquerda, cobraram ali por que o presidente Lula não tinha exonerado os cargos de indicação do Arthur Lira. E aqui a gente precisa lembrar vários pontos que eu já citei na minha análise hoje de manhã aqui na Folha em Foco. Para você que está vendo um corte talvez desse material aqui agora, eu tenho uma coluna aqui na Folha em Foco, né? Tem uma análise que eu faço diariamente às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, chamada Sem Politiquês. E a gente analisou aqui, por exemplo, que o presidente Lula, ao manter o indicado do Arthur Lira na Caixa Econômica Federal, inclusive não retirar os cargos de indicação do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, estava mostrando ali uma coisa básica da política, que o presidente Lula estava disposto a dialogar. Inclusive disposto a dialogar porque ele sabe que com o Congresso que a gente tem nesse momento, a esquerda não consegue governar sozinha. Como assim, Carlito? Eu já trouxe aqui, mas eu vou mostrar daqui a pouco de novo. Deixa eu até mostrar logo aqui no gráfico, né? Eu já trouxe isso aqui durante a semana, mas eu vou trazer de novo. Isso aí é o gráfico, tá? Para quem talvez não sabe como é que funciona a política no Brasil, isso aí é o gráfico do tamanho da esquerda no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Tá aí na tela, como vocês podem ver, ó. Na Câmara dos Deputados, a esquerda tem 127 deputados. Isso dividido em vários partidos. No Senado Federal, a esquerda tem 16 senadores. Trocando isso em percentual, a direita controla 75,2% da Câmara dos Deputados e controla 80,2% do Senado Federal. O que isto quer dizer, Carlito? Que diferente do que muito indivíduo que se diz radical ou que está dizendo que o que o governo está fazendo está errado, não mostra para você, que é o seguinte: para que o presidente da República governe, ele precisa de uma base dentro do Congresso Nacional. E que com 127 deputados e 16 senadores, essa base não serve de nada, em tese. Por que eu digo que em tese não serve de nada? Você não consegue votos para abrir uma CPI, são 171 votos para abrir uma CPI, a esquerda tem no Congresso Nacional, na Câmara 127 e no Senado 16, e para abrir uma CPI 171 assinaturas na Câmara, 27 no Senado. Então, sem dialogar com a direita e com o Centrão, a esquerda não consegue abrir uma CPI, não consegue aprovar um projeto de lei, porque precisa ser de 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. A esquerda tem 127 votos na Câmara, 16 votos no Senado, e não consegue aprovar o que a gente chama de PEC ou EC, emenda à Constituição ou projeto de emenda à Constituição, já que são necessários 3/5 dos votos, que seriam quantos votos, Carlito? Na Câmara dos Deputados, 308 e no Senado, 49 votos. Por conta disso, o que o presidente Lula fez? Passou a faca no segundo escalão. Essa passada de faca no segundo escalão, meu amigo e minha amiga, que não envolveu, por exemplo, ministérios, essa passada de faca, ela aconteceu para que o resultado fosse pelo menos esse aqui, ó. Arthur Lira, ao perceber que a ministra Gleisi Hoffmann estava batendo o pedido do presidente Lula e estava passando a faca, decidiu ligar para a Gleisi e falou: ministra Gleisi, vamos sentar para conversar, porque você está passando a faca aí, mas dá uma segurada, porque se você passar a faca demais aí, a gente pode ter alguns problemas, já que alguns deputados da direita e do Centrão ainda estão dispostos, né, a compactuar com o governo, dialogar com o governo, mas para isso a gente precisa, evidentemente, ampliar a nossa discussão, ampliar o nosso diálogo. E aí o que é que estaria acontecendo, Carlito? Ou o que é que está acontecendo, Carlito? O Arthur Lira pediu pinico. Esse que é o ponto. Tanto que a matéria publicada aqui lá no UOL, assinada pela Daniela Lima, traz o seguinte aqui, ó. Com indicados poupados, Lira age para frear a tesourada do governo no Centrão. E aí segue o material aqui, ó. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, entrou em contato para tentar minimizar o impacto da tesourada do Planalto nos postos de indicados por colegas do Centrão, que ele alega a aliados que podem repactuar as relações com o governo Lula. O ex-presidente da Câmara foi poupado do corte dos cargos da administração federal porque não compareceu à votação que derrubou a medida que taxava investimentos em apostas digitais na semana passada. Aqui, meu amigo, entra a parte que eu tenho trazido para vocês aqui, que é a parte de fazer política como gente grande. Nesse livro meu aqui, ó,
o Descomplicando a Política, lá na página 67, eu vou até ler aqui um trecho para vocês aqui, ó. Eu falo sobre uma coisa que a gente chama de... é 67? É, 67. Eu falo sobre pragmatismo político e na página 68 eu falo sobre Realpolitik. Tá aqui, ó. Carlito, e o que é que fala o Realpolitik? O Realpolitik basicamente fala de uma teoria aplicada na política que em alguns momentos as figuras que estão no debate público precisam deixar de lado, em algumas oportunidades, fundamentos meramente ideológicos e partir para aplicações práticas. Traduzindo, em alguns momentos, a esquerda, mesmo não querendo dialogar com a direita ou não querendo ceder à direita, acaba sendo obrigada a dialogar e a ceder à direita. Por quê? Porque precisa dos votos que a direita tem a oferecer. E a direita, mesmo não simpatizando em tese com a esquerda, sabendo que no cenário que o Congresso Nacional está hoje, eles não conseguem, nós, né, não conseguimos aprovar nada sem dialogar com o centro nem com a direita, utiliza-se também do pragmatismo e da Realpolitik para poder dar votos em troca de cargos. É assim que funciona a política, goste você ou não, queira você ou não, tá? Eu sei que é triste para muita gente, mas a política ela é o que é e a gente só pode lamentar algumas coisas e evidentemente lutar para que a política acabe mudando ou melhorando, mas nesse momento ela é assim. E aí eu fiz questão de separar aqui, por exemplo, do que diz o meu livro, algumas das principais características da Realpolitik. Tá aqui, ó. A Realpolitik é uma abordagem política que enfatiza a importância dos interesses nacionais acima de considerações ideológicas ou éticas. Suas principais características incluem a racionalidade, a flexibilidade, o realismo, o pragmatismo, o nacionalismo e o foco em resultados. Detalhe, tudo isso aqui eu estou explicando, né? No livro, não está solto não. E por que eu fiz questão de citar isso? Agora há pouco, antes de entrar aqui na minha live da Funifoco, eu estava lá na revista Fórum e a gente estava entrevistando o José Genuíno. E o ex-deputado José Genuíno, que é um quadro importante, inclusive da esquerda brasileira até hoje, e um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, ele citou uma coisa que eu já cito aqui há vários meses e há vários anos, que é a importância, por exemplo, de se entender o que Maquiavel chamou no livro dele, O Príncipe, de virtus e fortuna, que é quando o governante está no lugar ideal, na hora ideal, as circunstâncias atuam para que ele esteja ali e ele sabe lidar com aquilo que está acontecendo. O Bolsonaro, durante a pandemia da Covid-19, teve o que a gente chama também de virtus e fortuna colocado para ele não soube utilizar. Ele poderia, né, ter atuado ali para evitar que 700 mil pessoas morressem, ter feito uma gestão diferente do que ele fez e se, entre aspas, aproveitado politicamente para poder se reinventar. Ele não fez isso. E não soube fazer o que o presidente Lula está fazendo neste momento, claro, em circunstâncias completamente distintas. Eu não estou comparando a pandemia da Covid-19 com o que está acontecendo agora, mas estou dizendo que o presidente Lula soube utilizar e está sabendo utilizar o virtus e a fortuna. E é o que aconteceu. Muita gente queria que o presidente Lula simplesmente passasse a faca em todos os cargos do Arthur Lira, em todos os cargos do PP, em todos os cargos do União Brasil, por causa da traição. O presidente Lula, de forma inteligente, fez o quê? Abriu o diálogo. Quando ele passa a tesoura em 400 cargos praticamente do Centrão, do segundo escalão, ele faz com que alguns deputados, como o próprio Zé Guimarães lembrou, né, o deputado Zé Guimarães disse que vários deputados do Centrão e da direita que têm cargos no governo, toda vez que os partidos desses deputados começam a se organizar para votar contra o governo, eles pegam o telefone e ligam: Zé, me ajuda aí, Zé. Não deixa o meu cargo ser cortado não, Zé. Você sabe, né, Zé, que o partido pediu que a gente fizesse isso, mas não é porque eu quero, Zé. Então dá uma segurada aí, Zé. O que aconteceu? O presidente Lula decidiu que não vai segurar mais nada. Se você quer estar dentro do governo, meu amigo, você tem de votar com o governo. Aqui em Sergipe, por exemplo, a gente tem um senador chamado Laércio Oliveira, que é do Partido Progressistas, né, do PP, que é bolsonarista, fez campanha para Bolsonaro, pediu voto para Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vem para Sergipe, ele está do lado do Bolsonaro para cima e para baixo, mas tinha cargos aqui de indicação em cotas, em tese, do Centrão no governo. O presidente Lula saiu passando a faca, meu amigo. E aí o que aconteceu? Agora o governo tem 400 cargos para repactuar, porque é o que o Arthur Lira disse, está aqui, ó. Vários parlamentares estão dispostos a repactuar. O que é repactuar, Carlito? É votar com o governo em troca dos cargos.
Carlito, mas isso não é correto, o governo não poderia entregar esses cargos em troca de votos. Volto a dizer, isso aqui não depende da minha vontade ou da sua vontade. Eu não queria que fosse assim também. Mas para que a gente atue para que não seja assim, a gente tem de votar em deputados e senadores da esquerda. Seja na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Estaduais, na Câmara Distrital, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, ou a gente melhora a votação e amplia as bancadas de esquerda no Congresso Nacional, meu amigo, ou o governo vai acabar tendo de ceder, goste você ou não, queira você ou não. Tá? Goste você ou não, queira você ou não. E aí o que é que vai acontecer? O presidente Lula, meu amigo, ao não cortar os cargos do Arthur Lira, ele faz duas coisas que para mim é uma jogada de mestre, tá? No cenário que a gente tem nesse momento da política. Primeiro, ele aumenta a pressão interna no PP contra o Ciro Nogueira. Por quê? O presidente do Partido Progressistas tá meio que sem rumo ali, né? Ele não consegue ser reeleito senador da República, pelo que as pesquisas mostram no Piauí. Ele não deve aceitar disputar o cargo de deputado federal, porque seria reconhecer o seu enfraquecimento eleitoral, já que a eleição para o Senado é uma eleição majoritária, não é eleição proporcional. Vence o candidato que tem mais votos. Na eleição ao cargo de deputado federal, é uma eleição proporcional. Se utiliza cálculos, né, de quociente eleitoral e quociente partidário, para poder saber ali quantas cadeiras fica com cada partido, e mesmo que o Ciro Nogueira não seja o mais votado, dependendo de como for a votação do partido dele no estado do Piauí para o cargo de deputado federal, ele entra. Então ele está desesperadamente tentando costurar um cargo ali de vice em uma chapa ou com o Ratinho Júnior ou com o Tarcísio, porque como eu já alertei aqui em outras lives na segunda-feira, já falei no canal Historiador, ele cairia para cima. Como assim cair para cima, Carlito? É muito mais honroso para o Ciro Nogueira citar que perdeu a eleição como vice-presidente da República do que dizer que ele perdeu a eleição para senador da República no seu próprio estado. Então, você tem o vice-presidente nesse momento do Partido Progressistas, do PP, dentro do governo do presidente Lula, o ministro do Esporte, o André Fufuca, rompendo com o partido e dizendo que em 2022 ele cometeu um erro que ele não cometerá de novo. Ele foi afastado, inclusive, das atividades do partido dele neste momento. E aí você já tem o vice-presidente do partido em atrito com o presidente do partido, que é o Ciro Nogueira. Quando você, ao invés de chamar o Ciro Nogueira para o diálogo, o presidente Lula chama o Arthur Lira, ele está fazendo o quê? Criando mais uma fragmentação interna dentro do PP e enfraquecendo ainda mais o Ciro Nogueira, passando em tese o poder de barganha que seria do Ciro Nogueira para o Arthur Lira, que além de gerar mais uma dissidência interna dentro do próprio progressista, o Arthur Lira tem muita influência com o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que foi eleito com a ajuda do Arthur Lira. Então a jogada, entre aspas, do presidente Lula, né, a estratégia do presidente Lula é essa: vamos reorganizar, vamos reestruturar. Você quer estar dentro do governo, então você tem de votar com o governo. Tanto que tem até um material também aqui, ó, além desse material que eu mostrei do UOL, tem esse material importante aqui também que está publicado na coluna do Bernardo Melo Franco, lá no Globo, que traz o seguinte, ó: traído na Câmara, governo Lula tenta encerrar relacionamento aberto com o Centrão. Como assim, Carlito? Encerrar relacionamento aberto com o Centrão? Em tese, o governo não brigava tanto, né, quando o Centrão votava contra o governo em algumas pautas. Mas a quantidade de vezes que o Centrão tem votado contra o governo, tendo cargo dentro do governo, fez com que o governo fale: peraí, meu amigo, ó, se você quer ter cargo, você tem de votar com a gente. Ah, mas a gente é oposição, então vá para a oposição. Me dê esses cargos aqui que eu vou dar para quem quer votar com a gente, para quem quer ser situação, ou pelo menos votar com o governo. E aí a matéria traz aqui o seguinte, ó: traído na Câmara, o governo tenta encerrar relacionamento aberto com o Centrão. Ao anunciar demissões, Planalto encara fisiologismo na relação com o Congresso. E aqui traz o trecho que eu acho que é mais importante, ó, que foi dito aqui, inclusive, pela própria ministra Gleisi Hoffmann. Ao justificar as degolas, né, as 378 até o momento exonerações que começaram a ser feitas na semana passada, a ministra Gleisi Hoffmann disse que, entre aspas, quem quer ficar no governo tem que votar com o governo. Ela comparou os aliados infiéis a visitantes que, entre aspas, vivem na sua casa, comem da sua comida, mas não são leais a você. E é exatamente isso que está acontecendo, por isso que a decisão tomada pelo presidente Lula está correta. Eu vi alguns veículos da esquerda aí, né, que tem intriga pessoal com o Arthur Lira,
cobrando o presidente Lula, como é que o Lula não tirou os cargos do Lira, que é uma vergonha, o presidente Lula manteve os cargos do Lira. Pois é, meu amigo e minha amiga, se você fosse honesto, inclusive no debate que você tenta fazer, você saberia que o presidente Lula não está mantendo o Lira perto porque ele ama o Lira. Ninguém aqui que está nesse canal aqui gosta do Arthur Lira, acho que isso é um fato. Mas a gente sabe, como eu mostrei no gráfico aqui, vou mostrar de novo, a gente sabe que é essa aí, ó, que é a realidade do Congresso Nacional, ó. 75,2% da Câmara é da direita e 80,2% do Senado é da direita. Como é que se governa um país assim? Vocês acham que se fosse uma outra figura no poder neste momento, que não o presidente Lula, você acha que o presidente Lula você acha que a pessoa conseguiria governar? E outra coisa, tá? Outra coisa. A estratégia deu tão certo que as degolas não foram em cargos de ministério, não foram ministros exonerados, foram cargos de segundo escalão, são cargos importantes, mas são cargos que podem agora ser transferidos, tanto que alguns devem ser transferidos para o próprio Arthur Lira, outros devem ser transferidos para o Hugo Mota, outros devem ser transferidos para o Davi Alcolumbre, para que o governo costure, porque o que é que o Lira está fazendo nesse momento? Ligou para a ministra Gleisi e falou, ó, tem um grupo aqui do PP, e de outros partidos que eu tenho boa relação, que está disposto a votar com o governo. Como é que faz para a gente repactuar, né? Pegar esses cargos aí que vocês tiraram e passar para essa liderança. É assim que funciona. É como eu quero que seja? Não. É como eu gosto que seja? Não. Mas até que nós tenhamos a consciência de que não adianta votar no presidente de esquerda, no governador de esquerda, e votar no senador, no deputado de direita ou de centro-direita, a gente vai ter de ver, infelizmente, em alguns momentos, o presidente fazendo essa negociação que envolve cargos. E a atuação do presidente da República tem surtido efeito, porque se não tivesse surtido efeito, o Lira não teria ligado. E isso está isolando ainda mais o Ciro Nogueira, que está ficando sozinho dentro do próprio partido. O desentendimento também é que o presidente Lula fez uma jogada de mestre, né? Em manter o André Fufuca e manter o Celso Sabino e garantir para os dois que ajudariam eles a serem eleitos aos cargos que eles querem, que é cargo de senador, o André Fufuca no Maranhão e o Celso Sabino no Pará, eles garantem a fidelidade desses indivíduos e faz com que, inclusive, esses ministros tragam alas do União Brasil e do PP que sejam próximas a eles e que queiram votar com o governo, evidentemente nesse momento, em troca também de cargos, que é a moeda que o governo tem nesse momento. O que o governo Lula está fazendo, meu amigo, é fragmentar o Centrão, é tentar reduzir a força que o Centrão tem, rachando eles. Eu nem deveria estar falando isso aqui, porque essa é uma estratégia que, evidentemente, o Centrão já sabe, já percebeu, mas que não era pra gente estar alardeando. Mas como teve veículo da esquerda cobrando o presidente Lula por não ter exonerado o cargo do Arthur Lira e não criticou, por exemplo, a não exoneração dos cargos do Davi Alcolumbre, eu acho que ficou meio claro ali que meio que esse veículo estava se passando. Então, parabéns ao presidente Lula, o resultado deve vir, tá? Até os veículos da mídia tradicional estão dizendo que a ação do Lula foi correta, e que espero, inclusive, que de agora em diante, esses, entre aspas, aliados entendam que o governo não está mais para bravata, está para prática, até porque a aprovação do presidente Lula está em alta, a rejeição está em queda e a direita está desesperada sem saber, inclusive, quem vai lançar para concorrer com o Lula, porque agora, o que a direita está tentando fazer, Carlito? Impedir que o Lula vença a eleição no primeiro turno. Essa é a atuação que a direita vai ter de ter neste momento para o pleito de 2026. Mas comenta o que é que você acha de tudo isso.